Então vamos novamente. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos amigos da internet que nos acompanham pelo site. Vamos iniciando nossos trabalhos na tarde de hoje, costumeiramente nos nossos recados. A casa tem trabalhos todos os dias, praticamente a semana, às segundas, terças e quintas, às 20 horas. Trabalhos em torno das 20, começando às 20h15. E quarta-feira, esse horário que a gente estava iniciando, às 14 horas. Ao sábado, estamos com horário novo a partir das 15 horas. E aos domingos, às 10 horas da manhã. Sendo que aos domingos tem a evangelização das crianças. Na sexta à noite, nós temos o trabalho, que não é aberto ao público, o tratamento dos dependentes químicos. Todas aquelas pessoas que tiverem alguém com problema, ou conheço alguém que queira indicar, a casa faz um trabalho de acompanhamento, não é tratamento, é acompanhamento dessas pessoas que estão, infelizmente, vivenciando esse tipo de problema. E a casa tem na área social, trabalhos com cestas básicas, atende 62 famílias, distribuídas 31 cada mês, intercalados, e são famílias cadastradas na casa, a casa faz um trabalho sério, faz um levantamento dessas famílias, da necessidade realmente, e atende por um ano. A cada um ano a gente vai trocando as famílias que são atendidas na casa. E aproveito o momento, quem puder fazer doações de qualquer artigo que compõe, a cesta básica é composta pelos artigos básicos mesmo, óleo, arroz, feijão, café, leite em pó. Quem puder colaborar, a gente agradece muito. E outro trabalho que também fazemos é o lanchinho da tarde aos sábados. Esse daí também é feito aqui nas imediações do metrô, por volta das 18 horas. E quem quiser colaborar também, tanto na doação como também no trabalho, a casa está aberta. As cestas básicas são entregues sempre no segundo sábado de cada mês. Eu convido também a todos que quiserem assistirem a essa entrega. É feita uma reunião também com as famílias que vêm receber, onde é feita uma reunião aqui dentro, e depois geralmente também é feito um lanchinho com eles. Então, basicamente é isso os trabalhos da casa. E, mais uma vez eu reforço, contra essa campanha. A gente pede insistentemente que quem puder colaborar, seja com o que puder, um sal, um arroz, um óleo, a casa aceita mesmo. E vamos ter a viagem, Matheus? Agora no final do mês, aí vamos ter a viagem, e quem tiver 28, 29 e 30. Quem tiver interesse também, pode tentar falar aí com a Cris, nesse horário, nos outros horários com a Sandra, o pessoal que está mais ajeitando aí os convites, sabe o preço, tudo isso daí. Então é isso. Então agora eu peço aos presentes que desliguem seus celulares, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos. Então vamos agora nos reconfortando, vamos deixando com que as energias dessa casa adentrem em nossos corações, nossos pensamentos. E é muito importante essa ligação nossa com todo o plano espiritual que já está aqui, que nos assiste, porque isso são palavras do próprio Mestre, está lá no Evangelho de Mateus, que disse: onde se acharem dois ou mais falando no meu nome, ali estarei presente. Mas Jesus se faz presente não é com a nossa presença, só com a boa vontade. Ele se faz presente mesmo quando nós estamos ligados espiritualmente. Então, por isso que é muito importante esse relaxamento, essa ligação com o plano maior, para que nós possamos realmente vivenciar a presença de toda essa espiritualidade que está aqui e sentirmos dentro de nós a paz e o amor do Cristo. Então vamos assim, nos ligando espiritualmente, vamos deixando que essa corrente, essa fluidez de amor adentre os nossos corações. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Façamos, acompanhe-me todos, mesmo que seja mentalmente.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, eu vou convidar a nossa irmã Renata para a exposição de hoje. O tema hoje é em comemoração ao Dia das Crianças, né? O tema vai ser Nossos Filhos. É do livro O Modo de Entender, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. E associado também a esse tema, vai ter uma descrição do A Criança, que é do livro Taça de Luz, do Chico Xavier. Bom, convido a Renata, então. Boa sorte aí na palestra. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui de novo com vocês. Agradeço a oportunidade bendita, né, de poder falar algumas palavras. Eu digo assim que não é uma palestra, né, é uma conversa entre amigos e sempre relacionado assim a temas que estão tão ligados ao nosso dia a dia. E o tema escolhido de hoje, né, que foram nossos filhos, nada mais justo, né, pela comemoração aí do Dia das Crianças. Então eu gostaria de convidá-los a lembrar só de uma coisa. Os nossos filhos, né, que nós chamamos de nossos, eles não são só nossos, eles nos foram emprestados, né? Então, nós fomos escolhidos, eu li e esqueci, eu iria trazer e acabei esquecendo. Eu li naquele Evangelho do Chico, uma passagem que ele fala a respeito do trabalho da mãe. E é maravilhoso, porque ele fala que a mãe é um ser muito especial, porque é a ela que foi confiado o trabalho de vigiar, de olhar, né, esses filhos que são de Deus. Então, nós falamos nossos, mas não são somente nossos, né? O nosso tema aqui começa dizendo que os filhos, quando eles nos chegam, nós temos que lembrar que eles não são fitas virgens, não são livros com páginas em branco. Eles têm uma bagagem, tem toda uma trajetória espiritual em cada um deles. E nós entramos num outro âmbito, né, que o texto nem falava disso, mas eu vou pedir licença para falar, que muitas vezes essa nossa parentela não é somente física, ela não é uma parentela espiritual. Por isso que muitas vezes alguns filhos são aqueles filhos difíceis, né? São os filhos que nós temos um pouco mais de trabalho para conseguir fazer com que entendam alguma coisa, com que obedeçam, escutem aquilo que nós estamos falando. Nas outras religiões, eu não vou me aprofundar isso porque eu também não sei, mas nós ouvimos falar assim, que as crianças até determinada idade são anjos, né? Então aquela coisa toda. Por quê? Até os 7 anos, esse espírito seria assim, vamos no nosso palavreado comum, eles são mais fáceis de ser moldados. Então imaginem assim, uma argila, né, que ainda não secou. Então ela está mole, aquele barrinho molezinho, né? Nós vamos moldando de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto. E eu falo que mesmo errando, principalmente nós mães, nós erramos, mas querendo acertar sempre, né? Infelizmente é assim. Só que às vezes nós esquecemos de perceber que pequenas atitudes é que vão fazer a diferença. Então, aquela bronca que precisa ser dada, ela tem que ser dada. Aquela correção, ela deve ser feita. Quando nós falamos que os filhos precisam de base, de alicerce, então eu volto lá nessa época em que eles são pequeninos ainda, e que tudo aquilo que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos naquele momento, podem ter certeza que valeu a pena, porque a sementinha ficou plantada lá. Então, você dar um direcionamento, ter um lar equilibrado, não deixar que transpareça uma desavença entre o marido, entre outros filhos, ou alguém que more na casa.
muitas vezes, né, nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Sabe como? O telefone toca, ele tem 2, 3 anos. Toca o telefone e você fala assim, se for tua tia, eu não tô. Você ensinou a menina a mentir com 2 anos de idade, gente. Não, fala que não. Se for para mim, estou dormindo. Não quero falar com ninguém. Gente, você está ensinando a criança a mentir. Tem uma propaganda, eu sou da área da educação, então tudo que é relacionado à educação me chama muita atenção. E tem uma propaganda daquele Amigos da Escola, que vocês já devem ter visto, que chega um carregamento de computadores e estão sobrando, o cara chega e fala assim, olha, tem um monte sobrando, a fábrica não vai nem perceber. Aí volta, né, o filme na cabeça do menino, e ele vê, né, ele ainda pequenininho, numa sala de aula, e eles fazendo uma atividade, ele com a caneta da Ana, da amiguinha Ana, e a professora fala, gente, a atividade acabou, agora nós vamos devolver os materiais para os nossos amigos, para os donos. E aí ele olha para o cara bem firme e fala, como ninguém vai saber? Eu vou saber. Então, olha o valor que foi pregado naquele momento, gente. E as crianças de hoje, eu já fiz uma palestra aqui falando sobre as crianças índigo, né? E as nossas crianças que nos chegam, não são iguais às outras crianças que já vieram, né? Então, a criança hoje já nasce de olhos abertos, o menino com 2, 3 dias está durinho, o pescocinho está duro, né? Então, mudou o que aí? Tudo muda, né? Tudo evolui. Então, essa evolução, ela vem acontecendo há tempos, nós é que não percebemos. A criança antes demorava 6 dias para abrir o olho, 7, ficava enrolada que nem um charutinho, né? Para poder não sentir tanto, ter saído do útero da mãe, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje eles estão aí na rua, gente, de bora, e não tomou nem a primeira vacina ainda. Estão na rua sem meia, porque alguns não suportam meia no pé. Você fica olhando, fala coisa de vó, né, de tia, velha. Fica, ai, meu Deus, essa criança vai ficar doente. É aquela preocupação. Então, os nossos filhos, quando nos chegam, nós temos que lembrar que eles têm uma bagagem, sim, e que cabe a nós percebermos assim o que cada um veio fazer nessa presente encarnação conosco, né? Então, muitas vezes, não tem essa parentela espiritual, mas perante essa parentela corporal, nós nos predispusemos a falar assim, olha, eu estou aqui, estou disposto a enfrentar tudo que você vai ter que enfrentar, porque como eles não são páginas em branco, nada garante que eles não tenham feito algo que precisam reajustar agora. E nós, como pais, muitas vezes estamos aqui para ajudar nesse resgate, nesse acerto de contas e tudo mais. E uma outra coisa que nós temos que lembrar é que quem cria, né, os filhos são daquelas pessoas que criam os filhos. Então, não adianta nada você ter um pai, uma mãe milionários, aquela coisa toda, né, ser provido de tantos bens materiais e não ter o bem maior que é o amor, que é o afeto, o carinho, a compreensão. Então, as crianças precisam disso sim, mas nunca nada em exagero. A criação de filhos é igualzinho à nossa comida na cozinha. Tudo que você exagerar vai passar do ponto. Então, a criança, quando nós exageramos na educação, quer seja mais em docilidade ou para o mais em brutalidade, tudo isso não vai dar certo. Porque nós não vamos prepará-los para o mundo, eles não são nossos, né? Nós temos que lembrar isso, nós temos que prepará-los para o mundo, para enfrentar tudo que eles têm lá adiante. Porque enquanto eles estão pequenos, olha que coisa linda, né? Pequenininha ainda, pertinho da mãe, não é? Cresceu um pouquinho, pronto. Já sumiu da frente dos nossos olhos, aí já está na casa da namorada, do namorado. Vão fazer a vida deles. E cabe a nós saber, nós preparamos bem para isso? E não adianta ficar procurando pelo em ovo, gente. É só voltar lá atrás. Olha o alicerce. Você não deu? Ótimo, durma tranquilo. Porque aquilo ficou gravado ali. A criança lembra de tudo. Então, se a criança lembra de tudo, ficou gravado lá. Está no chip dele. Tudo está ali. Muitas vezes, nós assim, enquanto eles são pequenos, conseguimos levar, né, até a casa espírita. Aí eles vêm para a evangelização. O meu era assim. Então, vinha para a evangelização, tudo tão bonitinho. Cresceu, não quero ir mais. O que eu posso fazer nesse quesito? Ficar tranquila, porque a semente eu coloquei ali. Valores, né, eu transmiti.
Então, com certeza, em algum lugar está guardado. Quando chegar o momento correto, ele vem pelas próprias pernas. Não adianta você querer impor. E uma coisa que tem me preocupado muito, e que aqui está falando, eu vou pedir licença para vocês, é que assim, olha, que torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte de pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada, que é uma ruína, né, da cultura e da civilização. Eu fico bastante preocupada porque, assim, nós sabemos que nós temos uma instituição família falida. Por que eu digo isso, que essa família está falida? São relacionamentos que não dão certo e as pessoas não insistem naquilo. Então, por exemplo, casei, fiquei 1 mês, 2, 3, eu vou descasar. É simples. Hoje não tem burocracia nenhuma, né? Chama um advogado, vai lá, está separado na hora. Antigamente tinha separação de corpos por não sei quanto tempo, tinha que marcar uma audiência com o juiz. Hoje não, gente. Hoje é muito comum. Aí eles desfazem aquele lar. Ninguém vai ficar sozinho, porque nós não somos ilhas. Todo mundo tem que ter a sua tampa, né? Toda panela tem uma tampinha. E aí começa-se a buscar outros relacionamentos. E aí a bagunça começa a ser instaurada. Por que eu digo isso? Eu sou professora, eu tenho assim, filhos que têm o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta. Aí tem uma criança que é do relacionamento dela, né? Então a irmã biológica dela, o irmão biológico dela, com aquele casamento com o pai e a mãe. Aí o pai casou-se de novo e aquela moça, que é a madrasta daquela criança, tem um filho que é de alguém. Vocês perceberam como é a árvore genealógica dessas pessoas? É super complicado. Eles não veem complicação, eles lidam bem com o assunto, porque criança não complica nada, o adulto complica. A criança não complica, só que naquele momento falta aquela estruturação. Porque, gente, não é brincadeira você ter um quarto numa casa, um quarto noutra casa. Num final de semana você tem uma conduta X, no outro final de semana você tem uma conduta Y. Isso daí dá problema. Se todos falassem a mesma linguagem, não teria problema nenhum. As famílias seriam numerosas, né? Que bom, quanto mais gente, melhor, não é assim? Mas o problema é que as famílias não falam a mesma linguagem. E aí começa a complicar um pouco. E a minha preocupação é a seguinte: os pais detectarem onde que aconteceu esse erro, para que essas crianças lá no futuro, quando estiverem se tornando adolescentes e adultos, não busquem essa carência, né, assim, consertar essa carência, né, não busquem a solução desse problema em coisas que nós sabemos que não vão dar certo, que são as drogas, são as drogas lícitas e ilícitas. Porque, gente, bebida hoje eles vendem para qualquer pessoa. A criança pode ter 10 anos de idade, não alcançar o balcão, eu duvido que o dono do estabelecimento não venda. Ele vende pela internet. Então, assim, para fazer uma coisa errada, todo mundo tem criatividade, né? Se usassem essa criatividade para as coisas boas, o planeta Terra já teria se transformado em planeta de regeneração, né? Faz tempo. Então, nós precisamos, assim, observar onde está esse erro. Então, por que essa criança que procurou, né, esse jovem adolescente ou jovem adulto, procurou essa válvula de escape numa droga? Onde que está a falha? Mas eu enchi o meu filho de amor, eu dei carinho, compreensão, ele tinha religião, estava tudo muito certo. Não, mas alguma coisa falhou ali. E muitas vezes essa falha nem está nessa encarnação, está em outra. E aí isso tudo serve como trajetória para todo mundo crescer junto, evoluir junto, porque não é fácil. Enfrentar problemas assim é muito complicado, gente. Não é todo mundo que tem esse tipo de estrutura, não é verdade? Tudo custa muito caro. Existem pessoas que não estão predispostas a querer largar esse tipo de vício, qualquer um que seja, né? Pode ser um simples cigarro de nicotina que todo mundo acha que não faz mal nenhum. Né? Se não fizesse mal, nós não teríamos tantas pessoas com problemas de saúde e graves, né? Ninguém nunca estampou lá na caixinha do cigarro do Marlboro pessoas deformadas, como agora estão fazendo. Antigamente, eu me lembro quando eu era mocinha, era a coisa mais linda do mundo, né? Aquele
cowboy num cavalo maravilhoso, né? Ou senão as pessoas ricas, bem-sucedidas, todas com cigarro na mão. Era chique, dava status, né? E ninguém nunca parou para pensar o que estava causando aquilo tudo. Então, essa orientação que nós damos para os filhos, que é muito valiosa, e o tipo de orientação é que precisa ser observada, porque não adianta você impor. A imposição, ela não chega a lugar nenhum. Nós conseguimos, assim, às vezes, extrair leite de pedra, né? Porque eu falo que o adolescente é complicado. Então, às vezes, você consegue extrair leite de pedra somente pelo jeito como você vai falar com ele. Às vezes, a sua bronca é enorme, mas você falou com uma fala tão branda, tão mansa, de uma maneira tão assim que a pessoa fica roxa, te pede desculpa de joelho, porque fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Nós precisamos inverter essas coisas. Então, às vezes, eu fui numa palestra do Dr. Isamitiba, tem alguns anos, né? Então, ele disse o seguinte, que a questão de aplicação de castigo, ela precisa ser bem pensada. Porque, por exemplo, a cada faixa etária, o cérebro detecta e absorve coisas de uma forma diferenciada. Então, não adianta pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, e falar assim, você está de castigo 1 semana. Gente, besteira, tá? Você vai desgastar, você vai gastar seu latim, se desgastar, e não adianta nada, porque ela não vai ficar. Ah, você vai ficar sem videogame, sem computador. Existem pais que castigam e tiram tudo, acham que tudo. Não, tua obrigação é só estudar. Eu na escola vejo isso. Você é estudante, você tem que estudar. Mas, gente, agora vamos conversar uma coisa. Que dia que esse pai e essa mãe pegaram a apostila dessa criança para olhar a lição que ela fez? Ela nunca fez lição. Nunca. Dia nenhum. Eu vejo na minha escola, eu falo que o ensino só vai ser consertado, pelo menos lá, quando terminar o tráfico de lição de casa. Porque uma pessoa faz, né? Sempre tem um aluno que é aquele encanto, né? Eles falam que é o CDF, então aquele lá faz. E aí ele empresta a lição, porque a menina é bonitinha, porque o outro menino é amigo dele. Então ele pega e doa o tempo que ele dispensou ali, e eu falo muito isso para eles. Falo, gente, tempo é dinheiro. O tempo que você ficou ali fazendo a sua lição, pesquisando, fazendo bonitinho, você está jogando fora para dar prontinho para o seu amigo, para sua amiga, só porque ele é bonitinho, porque o cara é legal, bacana. E teu chegado, eles falam, meu chegado. E por que isso acontece? Os pais não estão ali para ver? Isso acontecia comigo. Eu, professora do meu filho. Às vezes eu chegava e falava assim, por que você não fez aquilo que eu pedi? Esqueci. Mas eu tinha olhado se ele tinha feito? Não. Já era um homem já, né? 15 anos já virou homem já. E não tinha olhado. E aí? E os outros pais que trabalham o tempo todo, na maioria de algumas profissões na minha escola, eles trabalham 24 horas, né? Aí fazem bico ainda. Então, é uma ausência total, gente. Essas crianças saem da barriga da mãe, ficam uns 4 ou 6 meses, né, com elas. Depois eles vão para a escola e só saem de lá no 3º ano do ensino médio. Tá? Vivem dentro de uma perua escolar, porque não é todo mundo que tem disponibilidade para levar e buscar de escola. Então, onde que está o diálogo? Como que funciona essa coisa? O Damásio de Jesus, tem um texto dele que diz que o pai não encontrava o filho, por conta de muito trabalho, era um advogado renomado e tal. Então, quando o pai saía de casa, o filho ainda estava dormindo, que eram 5 e pouco da manhã. Quando o pai voltava para casa, o filho já estava dormindo, porque tinha que acordar para ir para a escola. Então, ele resolveu estabelecer um canal de comunicação. Ele chegava em casa, dava o beijo de boa noite no filho e dava um nó no lençol. E o filho acordava no outro dia, via o lençol com um nó e sabia que o pai tinha estado ali e dado um beijo nele de boa noite e tal. Então, vocês perceberam um mecanismo, um artifício tão simples que eles encontraram para se comunicar, que aquilo não deixou uma lacuna. Agora, existem pessoas que convivem o tempo todo, têm a oportunidade de fazer todas as refeições juntas, né? Mas ninguém pode conversar. O pai pega o controle, né? Porque homem, quando tem controle de televisão na mão, Deus me livre e guarde, né? Ele pega e acha que é o dono da verdade, né? As mulheres que me defendam aí. Pega o controle da televisão, liga, o menino fala, pai, agora não, o William Bonner está falando. Pai, não, agora não, estou vendo o replay ali do jogo, depois você me fala isso daí. Ô, pai, não dá para conversar. Então,
são essas pequenas coisas que vão juntando, e muitas vezes viram válvula de escape para os nossos filhos procurarem coisas que não precisam. Esse é o problema. Porque a criança é complicada. Ela, para achar que ela não é amada, nossa, gente, não basta muita coisa, não. Porque a gente jura que ama e eles não acreditam, né? Agora, se conhecer uma menininha ou um menininho ali do lado, primeira vez que fala, te amo, nossa, acreditou, olha como são fáceis de ser enganados, né? A mãe e o pai se desdobram, mas não. Uma outra coisa aqui, gente, que o texto fala para nós, é que essa questão desses débitos que precisam muitas vezes ser ressarcidos, nós não podemos deixar na mão só dos nossos filhos. Nós temos que entender tudo aquilo que está acontecendo e ajudar da melhor maneira possível. Uma outra coisa aqui é que para nós educarmos de maneira adequada, né, os nossos filhos, nós temos que contar com 3 coisas essenciais. A primeira delas, o amor. A segunda, o conhecimento. E a terceira é a disciplina. Eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu fui conhecer as casas André Luiz. E passei por uma triagem ali, né, no plantão. E comentei algumas coisas do meu filho e tal. E uma pessoa que me atendeu lá hoje é da casa. E ela falou assim para mim, eu me lembro como se fosse agora, né? Ela disse, olha, os espíritos de hoje, né, muitas vezes, essas crianças que estão aqui, elas precisam nada mais, nada menos do que limites. Então, muitos reencarnam só para aprender o que é limite. O que é saber o que é certo, o que é errado. Olha, agora é hora de dormir. Agora não dá para assistir televisão. Então, nós acabamos desviando, né, do caminho correto, porque nós pegamos as nossas manias e queremos colocar nos nossos filhos. Então, a mãe que tem medo de barata, para que ela tem que passar para o filho dela que ela tem medo? Dá uma disfarçada, né, gente? Porque a criança nasceu sem medo de nada. Ela não tem medo. E nós vamos colocando aquilo. Ai, não precisa dormir com a luzinha acesa. A noite é feita para dormir. Não tem que ter luzinha acesa. Vamos apagar a luz, né? Deixa tudo escurinho. Então, são manias que, se vocês perceberem, cada uma delas nós tivemos uma contribuição. Pode ter certeza disso, né? E uma outra coisa para lembrar. Os nossos sonhos são nossos, não são deles. Não adianta querer projetar nos nossos filhos aquilo que nós queríamos para nós. Então, nós vemos profissionais infelizes, insatisfeitos, ou a maioria das crianças que vão... Eu falo crianças, porque eles são crianças ainda, gente. Eles estão no 3º ano do ensino médio, com 17 anos, eles assistem Chaves, tá? Eles jogam Game Boy, videogame, namoram já, andam de carro, bebem, alguns fumam, mas eles jogam ainda, são crianças. Aí vão para a faculdade. O que você quer ser? Ah, meu pai é advogado, você é advogado também. Começa a fazer direito. Faz 1 ano de direito e vai a mensalidade embora, porque eles não estudam para passar numa universidade pública. Tá? Precisa de muita dedicação. Eles não querem isso. Foram habituados a copiar a lição, né? Então, eles não querem isso. Chegam lá, desperdiçam 1 ano de mensalidade e de tempo daquele curso de direito. E vão trocar. O que você está fazendo agora? Nutrição. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Isso porque fez um acompanhamento na escola, tem orientação vocacional. Então, gente, muitas vezes, esses sonhos, eles foram desviados, porque nós gostaríamos que o filho fosse advogado, né? Nós vamos projetando algumas coisas e acabamos interferindo. Exatamente, exatamente. Então, lembrar isso também, porque eles são seres únicos. Então, conseguir enxergar as qualidades que eles têm, tentar corrigir alguns defeitos que nós enxergamos, mas lembrando que tudo sempre com muito amor. Não dá para querer voltar naquela época da chibata e querer as coisas à força, porque isso nós não vamos conseguir fazer nada nunca. Tudo com muito jeito, né? Lógico que dentro do limite, da disciplina, mas com bastante jeito, que aí a gente tem sucesso sempre. E aqui, lembrando, né, que para educarmos os nossos filhos, nós precisamos de muito respeito e de muita compreensão. E o texto é encerrado da seguinte maneira, eu vou pedir licença para ler para vocês.
Lembremos-nos, acima de tudo, de que Cristo de Deus destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. É um texto de Timóteo, né? Portanto, os filhos não são nossos, são apenas almas imortais que passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas nossas vidas. São espíritos que buscam paz e felicidade pelos seus próprios caminhos. Muito lindo isso, né? Então, vamos cuidar bastante do que nos foi emprestado, né? Porque um dia nós também teremos que prestar conta disso. Será que o meu trabalho foi o mais acertado? Será que eu não fiquei muito distante? Será que eu deixei tudo nas mãos dele? Gente, não existe isso, falar assim, não, quando ele crescer, eu não vou levar ele para religião nenhuma. Quando ele crescer, ele decide para onde ele vai. Gente, não dá. Não ensinar a criança a agradecer o ar que respira, o dia que está lindo. Ele se torna um adulto, que é aquele que você fala, bom dia, sorrindo, ele fala, só se for para você. Estou aqui trabalhando, bom dia por quê? Gente, graças a Deus que está trabalhando, né? Quantas pessoas estão acamadas em hospitais, entubadas, não conseguem nem respirar sozinhas, e nós reclamamos de coisas ínfimas, pequenininhas, né? Não dá certo. A Sandra mandou para a gente um texto, que eu vou pedir licença para ler, que é do livro Taça e Luz, que chama A Criança, para a gente concluir essa fala de hoje, tá? Não, desculpa. São vários espíritos, mas esse daqui é do Emmanuel, ele assina, né? Levantará o homem o próprio ninho à plena altura, estagiando no topo dos gigantescos edifícios de cimento armado. Escalará o fastígio, quer dizer, o auge, né, da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagens de som e cor. Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio. Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e o movimento dos astros. Erguer-se-á vitorioso ao cinto da cultura intelectual, especulando sobre a essência do universo. Entretanto, se não descer repleto de amor para auxiliar a criança no chão do mundo, debalde, quer dizer, inutilmente, esperará pela humanidade melhor. Na infância surge renomado o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia, o brilho do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os hoje da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam livrar-se do crime e do sofrimento. Filha de tua carne, ou rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprende a descer para ajudá-la como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não duvides que ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo, trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. Gente, é lindo demais, né? Então, assim, o progresso está em nossas mãos, nós já descobrimos tantas coisas, o homem já descobriu cura para muitas doenças, a tecnologia está na ponta dos nossos dedos, né? Mas se nós não pararmos para pensar que tudo isso depende e só acontecerá, continuará acontecendo quando essas crianças se tornarem adultos, nós não vamos conseguir uma evolução plena, porque eles são o caminho, né? Eles são a nossa continuação. Nós passamos e vamos embora. Eles vêm vindo, vão passar, vão perpetuar aquele, né, trabalho todo que nós fizemos. Então, vamos olhar um pouquinho, assim, de perto para essas crianças, mesmo aquelas que não sejam nossas. Porque eu acho que o educar, o ato de educar, não cabe só ao pai e à mãe. Uma criança deixou um papel de bala cair no chão, não custa nada você falar, meu querido, cutuca, isso aqui tem que ficar na lixeira. Nunca mais vai esquecer daquilo, porque ela não te conhece. Né? Então ela falou, nossa, o que é essa pessoa que pediu para eu colocar o papel de bala ali? Porque às vezes era isso que faltava. Ninguém nunca falou, olha, o papel de bala, vamos jogar no lixo? Vamos deixar tudo em ordem, tudo arrumado, organizado, porque cada pessoa fazendo a sua parte não fica pesado para ninguém. Então, são pequenos gestos que nós podemos fazer sem
nos preocupar e com a certeza que tudo atingirá uma criança com certeza. Muita paz a todos, muito obrigada. Bom, agora é o momento da participação de vocês. Quem tiver uma pergunta, uma colocação, pode ficar à vontade. Podem pegar a senha. Pode pegar a senha. Um de cada vez, porque atender todo mundo ao mesmo tempo é difícil. Só uma colocação. Hoje assistindo de manhã na televisão, um programa que mostrava o Japão. E a locutora, né, mostrava que num local de grande movimentação não se via nem um cisco no chão, a limpeza, sabe, a educação das pessoas, o cuidado com tudo isso. Por que no nosso país é tão difícil? Não é? É tão difícil. Então, lembra daquela campanha do Sugismundo? Lembro. Que caiu ele jogava o lixo, depois o lixo caía tudo nele. Essas campanhas que nós precisamos para reeducar. Antigamente tinha a educação cívica, de como a criança aprender a se comportar. Era uma matéria na escola, né? Era educação moral e cívica. Então. E nós, na evangelização infantil, nós aplicávamos isso. Né? Mostrando quando atravessar o semáforo, o sinal, respeitar a propriedade alheia, não depredar nada na natureza. Então precisava voltar isso outra vez. E mesmo assim os símbolos, né, Matilde? Por exemplo, eu me lembro, eu era criança, a minha escola tinha assim uma visão bonita de uma avenida na cidade que eu morava, e o pátio estava interditado e nós fizemos uma comemoração de 7 de setembro, e eu sempre tinha que recitar alguma coisa, porque filho de professor é aquela assim coisa, mesmo, né? Não, ela vai, ela faz. Então eu estava lá em cima, recitando o meu poema, e o hino nacional começou a ser tocado. Eu terminei de recitar, eles tocaram o hino nacional, e um senhor que vinha descendo a avenida com um trator. Ele parou o trator, estacionou o trator, desceu do trator, tirou o chapéu da cabeça, colocou no coração, esperou o hino nacional terminar, colocou o chapéu na cabeça, subiu no trator dele e foi embora. Hoje, quem faz isso, gente? Na escola, a gente iniciava cantando o hino nacional. Na minha continua assim, ainda tem o hasteamento e o arreamento, mas eles não levam a sério. Então, vai por obrigação. Por quê? O que faltou lá atrás foi resgatar isso, é a civilidade. Isso. É você se preocupar com o próximo. Então, se eu não me preocupo nem com o mais próximo que está dentro da minha casa, né? Imagine com as pessoas que eu não conheço. Isso é uma questão muito óbvia, nós não precisamos nem ser tão inteligentes para, né? A gente vê pessoas do carro jogarem as latinhas. Imagina, latinha, papel, tudo. Os nossos filhos aprenderam direito. Exatamente. E aí o que acontece com tudo isso? A questão desse lixo que eles acabam jogando são as nossas enchentes aí. O solo totalmente impermeável, né? Porque tem construção para todos os lados. E um acúmulo de lixo, bueiro entupido, não tem outra coisa a não ser causar essas catástrofes, né? Mas nada está perdido, a gente consegue mudar um pouquinho. Mais alguém? Nossa, olha, não, Vladimir, ou estou preocupada. Eu também. Ou foi muito bom. Você vai falar, que bom, o Zé Roberto vai falar. A gente se preocupa, né? Porque se ninguém fala nada, não entende. Exatamente. Muito obrigada pela colaboração. É isso mesmo. Mais alguém?
Mais alguma Tudo bem? pergunta? Não? Mas é só colocar bem rápido a colocação. Pois não, fica à vontade. A coisa não está perdida, dona Matilde. Não. Entendeu? A gente pode acreditar. Eu tenho uma netinha e eu vejo que eles fazem trabalho na escola dela e existe um grupinho que se preocupa muito com o meio ambiente. Entendeu? Então eles mandam e-mail entre eles, eles têm até uma comunidade que eles jogam, brincam lá, tudo, eles falam muito. Né? Então tem muita criança ainda que está preocupada com isso. Desde que nós dávamos a evangelização infantil, depois os filhos ensinavam os pais, seus pais. Eles iam falando, não, a professora Falou, exatamente. falou que é assim que tem que ser, e ensinavam os pais. Agora, você falando da evangelização infantil, me fez lembrar uma coisa. Hoje nós ouvimos tanto falar em bullying, né? E eu lá atrás, né, que não sou mais jovenzinha, mas lá atrás sofria bullying pela minha professora, que aplicava as aulas de religião na época, e eu era espírita, minha mãe era espírita. Eu era deixada fora da sala de aula. Eu não podia entrar na aula de religião. Eu tinha o caderno, e tenho guardado até hoje, o caderno, com aquela imagem, eu acho que, sei lá, se é Eucaristia, não sei. Pintadinho, bonitinho, a abertura do caderno, mas o caderno está em branco, porque eu não podia participar das aulas. Eu ficava fora da sala de aula. Você imagina? Meus filhos, os meninos, estudaram no Salesiano, de padres. Sim. Aí surgiu o programa de, como é que chama? Fazer a primeira comunhão. A catequese, aquela coisa. Aí reunião com os pais. Aí eu me levantei e falei, meu filho não vai fazer a primeira comunhão. Aí, mas por quê? Porque nós somos espíritas. Nossa, imagino que você recebeu de olhares. Não. Ele perguntou para mim, que espírita a senhora é? E eu, para poder ilustrar, falei, de Kardec, kardecista, que não existe esse termo. Só para poder ilustrar. Ele falou assim, não tem importância, é tudo a mesma coisa. Olha aí a diferença. Colégio de padres. É verdade. Mas ele não fez a catequese. Não. Eu também não fiz. Depois, na evangelização espírita, né, a gente deu... Você quer fazer a primeira comunhão? Eu fazia. Ele falou, o que é a primeira comunhão? Aí eu expliquei, uma confirmação, Você quer fazer? Tá ótimo. Mais alguém? Mais alguém, gente? Não? Então Então te agradeço, Renata. Eu que agradeço a oportunidade, boa gente. palestra. Boa tarde para todo mundo, viu? E um bom final de semana. Não esquecemos do objetivo. Bom, então vamos lá, meus amigos. Agora é o momento de nós fazermos a nossa doação. Doação de amor, de carinho, aquele momento de fazermos com que o amor que temos entre nós consiga fluir mundo afora. E isso nós fazemos em formas de vibrações. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles necessitados, aquelas pessoas que se encontram doentes, acamadas, que estejam passando por qualquer problema de saúde. Vamos fazer com que as vibrações de amor cheguem a todos os lares onde existe um acamado, todos os hospitais, todas as casas de asilo, todas as casas de repouso. Vamos vibrar intensamente por aquelas pessoas também que se degradaram na moral, estão nas cadeias, nos presídios, nas penitenciárias, ou até aquele irmão que está fugindo com medo de ser preso pelo delito que cometeu. Vamos fazer com que o amor de Cristo toque no coração de todas essas pessoas e consigam se reintegrar à sociedade humana. Vamos fazer uma vibração especial no dia de hoje às crianças, para que possamos
ver nessas crianças a certeza de um futuro melhor, para que consigamos que realmente saia do papel, que saia do boca a boca e realmente seja efetivo, que toda criança vá para uma escola, que toda criança viva com decência, consiga ter suas vestimentas, consiga ser alimentada de acordo com a necessidade e consiga ter na escola o lugar onde ela deva realmente ficar. Vamos vibrar então para que os dirigentes desse país conscientizem-se e possam tirar do papel e das discussões e fazer com que isso aconteça efetivamente. Vamos vibrar, em especial, que é a semana também dos professores, para que essas pessoas que se dedicam o tempo praticamente integral, né, de suas vidas à educação dos seus próprios filhos e dos filhos dos outros, para que Deus dê sustentação a essas pessoas que exercem essa profissão, para que consigam se manter persistente e possam transmitir a todas as crianças o conhecimento necessário para que possa transformar as suas vidas e para que possam transformar esse mundo em um mundo melhor. Pois é muito importante a figura do professor, porque é ele que ensina basicamente todo o conhecimento que aprendemos na vida. Então vamos fazer uma corrente bem forte de amor e dedicarmos todo esse amor a essas pessoas. Vamos fazer agora, meus irmãos, uma vibração especial àquela pessoa que você está na sua mente, aquela pessoa que você sabe que está necessitada de uma cura, de uma doença, de um problema pessoal. Firme seu pensamento nessa pessoa, meu irmão, e vamos fazer com que essa vibração chegue até essa pessoa e toque no coração dela, toque na necessidade da cura da sua doença. Vamos vibrar intensamente por todas as casas de oração, em especial por essa casa do caminho que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos vibrar pelos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, e usando um termo que é errado, mas infelizmente existe, chamar aqueles que não nos querem tão bem como inimigos, mas vamos vibrar intensamente por todos eles. Em especial, vamos vibrar por todos os companheiros dessa casa, sejam frequentadores ou sejam trabalhadores, para que todos continuem firmes no propósito de seguir o caminho do amor de Cristo. E assim, cientes de que fomos a todos os lugares, deixando essa vibração, vamos retornando a essa sala, vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, ao plano maior, fazendo um agradecimento especial a Maria Santíssima, que hoje é seu dia, dedicado aqui na terra para ela, que sempre nos acolhe em nossas preces, em nossas orações. Então vamos retornando, vamos agradecendo a semana, a saúde que tivemos, e vamos pedindo licença para encerrar nossos trabalhos, a primeira parte dos nossos trabalhos. E agora vamos dar continuidade à aplicação dos passes, e eu peço que todos permaneçam aqui, em prece, em silêncio, que nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Que assim seja. Uma boa semana para todos e muito obrigado pela participação de todos.